há muitos anos, aliás, até num evento de homenagem ao poeta Altino Cacheta, que saiu uma edição do Suplemento Literário de Minas Gerais especial sobre ele. E a Maria Olívia Campos, que você conhece, que organizou isso e fez contato com muitos escritores. Então foram a Patos para essa homenagem ao Altino o Ziraldo, foram vários escritores de Belo Horizonte e tal. E eu tinha publicado um livro de poemas com o título Menino Sem Fim. Muitos poemas sobre a infância. E o Ziraldo pegou o livro, leu uns poemas, por que você não escreve para criança? E aquilo ficou na minha cabeça, eu nunca tinha tentado essa experiência. Mas eu sou um escritor um pouco, ou muito dependente de inspiração. Eu não tenho o hábito de dizer, agora eu vou sentar para escrever um poema ou um conto. Tem que ter uma ideia, uma atriz, um estalo, uma coisa assim. E aí eu tinha um sítio aqui no caminho para Goiânia, perto de Sete Curvas, e eu estava lá, isso era em 1992, parece. O meu filho, Fernando, era ainda criança, e aí à tardinha as galinhas começaram a subir num pé de manga e tal, para cocorar, para dormir, né? E aí, quando eu olhei aquele pé de manga com um de galinha lá, eu falei, não, vem cá, vem ver um pé de galinhas. E aí ficou aquilo na minha cabeça. Sei lá, uma semana, alguns dias depois, eu sentei à máquina de escrever, na época não tinha computador, e escrevi o livro Pé de Poesia, né? Que trabalha essa coisa. O menino chama o pai, vamos plantar um pé de balão, um pé de pão de sal, um pé de moleque e tal. E esse livro me deu muita alegria, porque ele foi adotado. Primeiro ele recebeu um selo altamente recomendável da FN, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e entrou na lista dos 100 livros do PNBE, que eu acho que já comentei. E é um livro que tem assim, muita aceitação. Eu creio que ele já deva estar por volta dos 90 e tantos, quase 100 mil exemplares vendidos. Olha que é meio um best-seller, né? Então depois desse eu escrevi alguns outros, Vento Moleque. Tem inclusive posso pegar aqui para mostrar? Por favor. Que é a Ranzinha que queria ser Rainha. A ideia foi a seguinte, né, para esse livro. É uma ranzinha que... Bom, nós estamos falando agora dos livros infantis, dos né? livros infantis, Então, você pegou os livros aí, vamos mostrar essa parte, então, dos seus livros infantis. Então, como eu gosto muito de, às vezes, fazer jogo de palavra, uma coisa assim, então me veio a ideia o tema seria anorexia, só que eu não uso a palavra. Eu acho um palavrão para caber num texto infantil e na poesia. Mas aí a Ranzinha que queria ser rainha parte da seguinte ideia. Uma ranzinha que se achava muito bonita quando se via lá nas águas do brejo, do lago, mas ela se achava gorda. Então ela se impôs uma dieta por conta própria. E aí ela foi ficando ranquítica, ranzinha, aí eu vou jogando com isso. Inclusive ela fala rainha, né? E não rainha, né? E esse livro, editado pela editora Cáliz, de São Paulo, que inclusive tem um pé na Espanha, ele foi traduzido para o espanhol, no México, na Argentina, e tem uma edição em inglês, inglês. Que a editora distribui tanto em livrarias no Brasil quanto também em alguns países. E foi traduzido para a Coreia do Sul. Olha foi só, traduzido na Coreia do Sul. Eu não consigo ler nem meu nome, porque eles não colocaram aqui o português. Livro. Esse é a Ranzinha, né, em coreano. Então, quer dizer, tem vários livros. E esse aqui, o de
O original português. O original né? português. E ainda tem uma versão em espanhol que foi editada no México, na Argentina. Maravilha. Eu vou e colocar os livros aqui para... distribui em outros países também de língua espanhola. Fora esse, eu tenho a Borboleta Furtacor, O Menino Devoto, que foi um livro publicado pela editora Paulinas. Tem um livro de contos, Amor de Menino. Aí são 10 histórias. Apesar de ser editado por uma editora que destina mais ao público infantil e juvenil, é um livro também para adultos, apesar da temática ser o menino, né? Porque são 10 contos sobre... o personagem é sempre o menino, né? Em alguns casos ele tem um nome, em outros não. Então tem vários livros e é o que a literatura infantil e juvenil que me deu assim mais, digamos, visibilidade. Porque as editoras, algumas, né, além de traduzirem, elas divulgam em escolas, em congressos e tal, e tem tido uma saída muito boa. Porque o gênero da poesia, Luiz Carlos, você sabe que o Carlos Drummond de Andrade vendia uma média de 3.000 livros quando publicava um livro. É espantoso isso, porque eu considero o Drummond, ao lado de Fernando Pessoa, para mim são os 2 maiores poetas da língua portuguesa. E o Drummond, quer dizer, um poeta reconhecido em âmbito internacional, um poeta extraordinário. Então a poesia vende pouco, e como há muita publicação de poesia, né, eu costumo brincar que às vezes tem mais poeta do que leitor de poesia. Mas eu acho que essa que é a democracia literária, aliás, a democracia em todos os sentidos é perfeita, né? Então, é perfeita, enfim. Mas o arcabouço dela, né? O que vai... Então, acho que na literatura, quem quiser publicar, quem achar que deve, né, deve fazê-lo, né? Então, é isso. Agora, você tem... Quantos livros você tem publicado, que você lembra assim, e a divisão deles? Que são romances, que são contos e tal? Só me dá uma leve... Bom, para começar, eu tenho um romance escrito, mas não publicado, porque eu ainda estou trabalhando... Inédito, então? Está inédito. Então eu tenho um livro de contos, tenho... Publicado? Publicado. Qual o nome? É Amor de Menino, que é esse que eu disse que é um livro editado pela editora Dimensão de Belo Horizonte, e ele é destinado a público juvenil, mas também é um livro para adultos, né? E tenho, além do Amor de Menino, tem acho que mais 10 de literatura infantil, que são alguns poemas, né, ou história em forma de poema, como o Pé de Poesia, por exemplo, é uma historinha, um menino conversando com o pai, mas em formas de verso. O Vento Moleque, a Borboleta Furtacor, O Menino Devoto, que é um livro de poemas. E para adultos eu tenho 6 livros de poemas. Então acho que no todo são 17 livros. Escrevi também um livro paradidático sobre a literatura de Brasília, sabe? Quando eu dava aula na Católica e tal. Porque na época saiu uma lei da Câmara do Distrito Federal, dizendo que as escolas do Distrito Federal deveriam adotar a literatura brasileira e tal, como matéria. E como não tinha uma coisa organizada, eu fiz isso, sabe? Mas hoje é um livro defasado, porque muita gente já publicou depois e tal. E também essa lei não seguiu adiante. Tomar um pouquinho do meu trabalho em função do estímulo à leitura. Ah, sim. A gente tinha conversado isso em off, e você... Isso. Né, fiquei de saber disso exatamente, como é que funciona. Eu faço parte de um clube de leitura
De Brasília, claro. De Brasília. Então são em média de 30 pessoas. Às vezes um pouquinho menos, porque alguns às vezes se afastam temporariamente. Mas é um grupo muito especializado, boa parte de ex-professores, professoras da UNB, alguns escritores, e esse clube já tem 8 anos, e nós nos reunimos todo mês para discutir um livro que foi escolhido e tal. E aí me veio a ideia de fundar de criar um filho, né, desse clube. Uma filial do clube. Mas da seguinte forma, eu queria criar um clube de leitura dentro de uma escola. Sim. E de uma escola pública. Sim. Então escolhemos o CEDILAN, que é um colégio do lado norte, mas que atende principalmente a jovens do Varjão e do Paranoá. São cidades de poder aquisitivo mais baixo. Exatamente. Né? E como é que funciona? Eles escolhem, né, os jovens, em geral, pega ensino médio, às vezes pega alguns da 8ª série, né? E eles escolhem um livro, às vezes um pouco indicado, ou influenciado, ou recomendado, né, pelo professor, por quem coordena o grupo. Sim. Mas eles escolhem, tá? Nós queremos, sugerem, votam, e ali tem uma colega, que é escritora e tal, a Claudine Duarte, e ela consegue doações com amigas, compra os livros, dá para os alunos, os participantes do clube, e eles leem, esse livro fica para eles não precisam devolver, pode levar para casa e tal. E aí, uma vez por mês, há uma reunião para eles comentarem o livro. E nessa reunião, depois, no final, tem um lanche, né? A gente proporciona salgadinhos, refrigerantes e tal. E você precisa ver como é que a coisa funciona bem, sabe? Como é que eles vão se deslanchando, sabe? Tendo entusiasmo deles, né? Entusiasmo e eles vão adquirindo uma facilidade para falar, sabe? Claro. E segundo o professor, melhoram a redação. Então, essa coisa da leitura precisa ser estimulada, precisa ser... Eu tinha um sonho de ver esses clubes de leitura assim, se espalhando pelo país, sabe? Tá aí uma ideia, né? Vamos lançar aqui e podemos conversar sobre isso. As pessoas que se interessarem, vamos depois deixar os telefones do Wilson Pereira aqui. E quem se interessar em montar um clube de leitura, né? Na sua cidade, né? Eu acho que esse negócio é a mobilização social. Que só o cidadão, né? Que o governo pode muito, mas o governo não pode tudo.